Olá, queridos telespectadores do Areteju, sejam bem-vindos. Está começando o 14º episódio da Lei número 14.133, que trata sobre licitações e contratos. Galera, hoje no 14º episódio, nós vamos do artigo 89 até o artigo 95. Galera, se você está aí curtindo a lei de licitações, deixe o seu like, deixe sua inscrição, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário e ative o sininho para receber as notificações. E vamos lá. Título 3 dos contratos administrativos, capítulo 1 da formalização dos contratos. Artigo 89. Contratos de que trata esta lei regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos do direito público, e a eles serão aplicados supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Parágrafo 1º. Todo contrato deverá mencionar os nomes das partes e de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou sua lavratura, o número do processo da licitação ou da contratação direta e a sujeição dos contratantes às normas desta lei e às cláusulas contratuais. Parágrafo 2º. Os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes, em conformidade com os termos do edital de licitação e os da proposta vencedora, ou com os termos do ato que autorizou a contratação direta e os da respectiva proposta. Artigo 90. A administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta lei. Parágrafo 1º. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela administração. Parágrafo 2º. Será facultado à administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não assinar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a elaboração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Parágrafo 4º. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do parágrafo 2º deste artigo, a administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá, inciso 1, convocar os licitantes remanescentes para negociação na ordem de classificação com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário. Inciso 2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. Parágrafo 5º. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante. Parágrafo 6º. A regra do parágrafo 5º não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso 1 do parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 7º. Será facultada à administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos parágrafos 2º e 4º deste artigo. Artigo 91. Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial.
Parágrafo 1º. Será admitida manutenção em sigilo de contratos e de termos aditivos quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos da legislação que regula o acesso à informação. Parágrafo 2º. Contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados por escritura pública lavrada em notas de tabelia, cujo teor deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 3º. Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos e de termos aditivos, atendidas as exigências previstas em regulamento. Parágrafo 4º. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, 6, e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CNEP, emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-los ao respectivo processo. Artigo 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam: inciso 1, objeto e seus elementos característicos; inciso 2, a vinculação ao edital de licitação e a proposta do licitante, vencedor ao ato que tiver autorizado a contratação direta e a respectiva proposta; inciso 3, a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos; inciso 4, o regime de execução ou a forma de fornecimento; inciso 5, o processo, as condições de pagamento, os critérios, a data base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. Inciso 6. Os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento. Inciso 7. Os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso. Inciso 8. O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional, programática e da categoria econômica. Inciso 9. A matriz de risco, quando for o caso. Inciso 10. O prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso. Inciso 11. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso. Inciso 12. As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado, no caso de antecipação de valores a título de pagamento. Inciso 13. O prazo de garantia mínima do projeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Inciso 14. Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo. Inciso 15. As condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso. Inciso 16. A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou para a qualificação na contratação direta. Inciso 17. A obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos previstas em lei, bem como em outras normas específicas para a pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz. Inciso 18. O modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento. Inciso 19. Os casos de extinção. Parágrafo 1º. Os contratos celebrados pela administração pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as domiciliadas no exterior, deverão conter cláusula que declare competente o foro da sede da administração para dirimir qualquer questão contratual, ressalvadas as seguintes hipóteses. Inciso 1. Licitação internacional para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte ou por agência estrangeira de cooperação. Inciso 2. Contratação com empresa estrangeira para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, precedida de autorização do chefe do Poder Executivo. Inciso 3. Aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior. Parágrafo 2º.
De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de execução, o contrato conterá cláusula que preveja período antecedente à expedição da ordem de serviço para verificação de pendências, liberação de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a regularidade do início de sua execução. Parágrafo 3º. Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data base vinculada à data do orçamento estimado, e poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Parágrafo 4º. Nos contratos de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 ano, o critério de reajustamento de preço será por: inciso 1, reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais. Inciso 2, repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos. Parágrafo 5º. Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal. Parágrafo 6º. Nos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra, o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preço será preferencialmente de 1 mês, contado da data do fornecimento da documentação prevista no parágrafo 6º do artigo 135 desta lei. Artigo 93. Nas contratações de projetos ou de serviços técnicos especializados, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e de comunicação da informação, software, e a respectiva documentação técnica associada, o autor deverá ceder todos os direitos patrimoniais a eles relativos para a administração pública, hipótese em que poderão ser livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização de seu autor. Parágrafo 1º. Quando o projeto se referir a obra imaterial de caráter tecnológico insuscetível de privilégio, a cessão de direitos a que se refere o caput deste artigo incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra. Parágrafo 2º. É facultado à administração pública deixar de exigir a cessão de direitos a que se refere o caput deste artigo, quando o objeto da contratação envolver atividade de pesquisa e desenvolvimento de caráter científico, tecnológico ou de inovação, considerados os princípios e os mecanismos instituídos pela Lei 10.973, de 10 de dezembro de 2004. Parágrafo 3º. Na hipótese de posterior alteração do projeto pela administração pública, o autor deverá ser comunicado e os registros serão promovidos nos órgãos ou entidades competentes. Artigo 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura. Inciso 1, 20 dias úteis, no caso de licitação. Inciso 2, 10 dias úteis, no caso de contratação direta. Parágrafo 1º. Os contratos celebrados em casos de urgência terão eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, sob pena de nulidade. Parágrafo 2º. A divulgação de que trata o caput deste artigo, quando referente à contratação de profissional do setor artístico por inexigibilidade, deverá identificar os custos do cachê do artista, dos músicos ou da banda, quando houver, do transporte, da hospedagem, da infraestrutura, da logística do evento e das demais despesas específicas. Parágrafo 3º. No caso de obras, a administração divulgará em sítio eletrônico oficial, em até 25 dias úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar, em até 45 dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados. Parágrafo 4º. Vetado. Parágrafo 5º. Vetado. Artigo 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses:
em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Inciso 1. Dispensa de licitação em razão de valor. Inciso 2. Compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultam obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente de seu valor. Parágrafo 1º. As hipóteses de substituição do instrumento de contrato aplica-se, no que couber, o disposto no artigo 92 desta lei. Parágrafo 2º. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo o de pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R$ 11.441,66. Galera, esse parágrafo 2º foi atualizado com o decreto número 11.317, publicado dia 19 de dezembro de 2022, que alterou este valor. Galera, é isso aí. Esse foi mais um episódio aqui no Arete Justo. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos e até a próxima. Forte abraço e tchau!